Quando eu aceitei Jesus como meu Salvador, obviamente eu não entendia isso aqui. E eu tinha muitas doenças, muitas enfermidades. E as dores que eu sentia eram muito grandes, obviamente. Quantas pessoas, como eu fui, vive agonizando praticamente 24 horas com dores, quando as dores estavam pouca, digamos assim, a gente já considerava uma coisa boa. Então, eu não tinha escape, eu não tinha saída. E um dia eu fui convidado por um amigo a ir participar de uma reunião, de um culto de um pastor que orava e através dele Deus curava, na cidade de Imperatriz do Maranhão. E eu fui ali, fui curado. Eu tinha sérios problemas no meu fígado. Eu acredito que se tratava de vesícula, mas eu não posso comprovar, porque eu não tinha feito um exame, mas as dores eram terríveis. A ponto das vezes se sentir vontade de abrir sua própria barriga para tirar aquelas dores. Tinha algumas enfermidades herdadas do tempo da minha vida errada. E tudo isso causava não só dor física, mas dores emocionais, dores espirituais. Naquele dia que eu fui até aquele culto, fui curado, das primeiras que eu fui curado foi do problema do meu fígado. E o alívio daquelas dores, eu agradeci a Deus, e foi ali que eu comecei a sentir vontade de levar aquela bênção, aquele alívio, aquela retirada da dor que eu tinha, pela alegria, pelo bem que aquilo estava fazendo. Foi ali que nasceu o desejo de falar para todas as demais pessoas que eu pudesse. Muito bem. Mas, dentre as enfermidades, uma não foi curada naquele dia. Uma enfermidade que exatamente a medicina tinha me falado que não tinha cura. Uma vez, eu cheguei a perguntar para um médico amigo o porquê. E ele esteve me explicando que se tratava de uma enfermidade que amparava, digamos assim, umas células do nosso próprio corpo, a ponto se eu fosse uma doença, uma droga que matasse, o vírus também mataria as células do meu corpo, ou seja, em outras palavras, me mataria. Então, por causa disto, tudo que me sobrou era estudar a respeito de como evitar contaminar outras pessoas, como conviver com aquele mal, com aquela enfermidade. Quer dizer, eu já tinha sido entregue, eu não sabia, não tinha discernimento, mas ali eu estava sendo entregue. Ali o mal agia sem nenhum enfrentamento, sem nenhuma resistência da minha parte. E o tempo foi passando, já estava livre das outras enfermidades, e para mim, de certa forma, já era uma bênção. Mas aquela me incomodava muito, mas não causava tantas dores. Ela vinha tempo em tempo, e aquilo me causava muito incômodo, mas dos males os menores, porque até então eu não tinha entendido esse fundamento que eu estou falando para você. E o tempo foi passando, eu fui entendendo. Eu consegui, acredito que Deus proveu chegar um livro nas minhas mãos, sempre indico esse livro, Curar Enfermos e Expulsar Demônios, do Dr. T.L. Oswald. E na medida que eu comecei a entender, eu cheguei a um ponto de entender o seguinte: se eu estou em Cristo, Ele que é a maior autoridade, Ele que é o maior poder, acima de todos os nomes, isso está incluído esse vírus, o idealizador desse vírus, e até a palavra do médico. O médico, por sua vez, falou do que ele tem conhecimento, e ele estava falando uma verdade diante da realidade da medicina. Mas eu entendi que pelo fato de eu estar acima, todos os males estavam em desacato não a mim, mas a Deus. E ali eu consegui encontrar paz no meu espírito e a certeza que aquele mal, que até então eu tinha aceitado a ideia que ele não seria curado, não tinha nada que pudesse curar ele, isso é fé no mal. Eu retirei essa confissão e disse: eu não creio mais no que ouvi da medicina, mesmo respeitando a medicina,
mesmo respeitando o agente que é o representante da medicina, mas ele é limitado, ele fala do que ele entendia. Mas eu desconsidero isso em comparação com a palavra do Rei dos Reis, do superior. E eu creio nele. E por eu estar nessa posição, eu tenho certeza que esse mal não tem permissão legal. E o que era impossível, o que mesmo pode ainda se tornar impossível para os homens, para ele é possível, e eu creio, para mim também é possível. Eu estava indo em direção contrária da minha casa, a minha alegria foi tão grande, e eu voltei para casa para contar para minha esposa, e para orar a Deus, para falar com Deus. E ali, naquele momento que eu fui curado, era no momento que ela estava causando dano, era visível, e eu olhei para aquela enfermidade e comecei a falar, e falei com ela, disse, acabou, não acredito mais em você, não acredito mais no seu agente, não acredito mais nas mentiras que vocês procuraram falar, e até falei para ela, e hoje eu entendo que a força de vocês é medida até que ponto as pessoas confiam, acreditam, porque as enfermidades, o poder que ela exerce, é mais ou menos por isso. Até que ponto as pessoas temem, têm medo daquele mal. Então, aquele mal passa a ter autoridade e poder na medida que as pessoas temem e respeitam. No momento que ela entender que Deus é superior, que Deus é maior, o que é que ela faz? Ela coloca aquele mal no lugar dele, por baixo. Porque grande é o Todo-Poderoso, o Senhor Jesus, e eu nele estou sentado à direita. Com o coração eu creio e com a boca eu confessei. No caso, com o coração se crê, com a boca se confessa, eu confessei. E ali foi quando eu fui curado. Já se passaram mais de 15 anos, as primeiras vezes que eu fui curado, das primeiras enfermidades que eu fui curado, já vai completar 20 anos, e uns 3 anos depois, seus 17 anos, nunca mais uma enfermidade se desenvolveu no meu corpo. Algum corte, gosto bastante de aventura na selva, e alguns cortes no meu corpo acontecem, é muito comum acontecer, mas a minha certeza é tão grande que não inflama, não infecciona. E por isso eu descanso, porque eu sei que as bactérias que são oportunistas, que por trás têm espíritos malignos, é o que faz a inflamação acontecer. Que no meu caso, não aconteceu. Quando eu senti os sintomas da Covid, essa experiência prática e essa certeza que Deus é maior e que a Covid, ela não irá, eu não dou a ela a credibilidade que a maioria infelizmente dão. Sei que se trata de uma doença perversa, maligna, que tem causado grandes danos, sei disto. Mas eu sei também, eu disse para ela que eu sei quem eu sou, eu estou acima dela. Ela não tem direitos legais. E a certeza, pela minha experiência prática, saber que se alguma coisa, algum cortezinho, algum dano na minha pele, alguma pancada que deveria inflamar, algum corte não inflama, eu tinha certeza que esse mesmo poder da minha fé, juntamente a minha fé, o Espírito de Deus fortalecendo e fortalece os meus anticorpos, iria combater a Covid-19, iria sarar, e não deu outra. E uma coisa interessante que quero compartilhar com vocês, quando eu tive certeza que eu estava com a Covid, a febre veio, aquele pequeno mal-estar, mas nada de fazer eu parar de trabalhar, apenas tive cuidado para não contaminar outras pessoas. E aí em seguida eu não sentia mais nenhum paladar, eu pegava o álcool gel, colocava assim, não sentia nada, e nenhum paladar. Eu tive certeza que se tratava da Covid. E quando a febre apareceu, que eu orei, falei tudo isso que eu estou falando para você, porque o próprio Jesus deu exemplo lá no deserto, quando enfrentou Satanás. Ele enfrentou dizendo a palavra, está escrito, Satanás. Assim eu dizia, ô Covid, está escrito que o Senhor Jesus está acima de todos os nomes que se nomeiam. Eu dizia para ela, citava. Está escrito que todos aqueles que se levantar contra mim em juízo, eu as condenaria, eu condeno vocês, o desacato de vocês. O Senhor Jesus me deu autoridade, foi para mim, não foi para vocês. Eis aí vos dei poder, eu citava toda a Bíblia.
O Senhor Jesus levou sobre ele todas as minhas enfermidades. Você quer a qualquer custo provar ou querer protestar ou produzir um testemunho que Jesus não é verdadeiro? Ele falava tudo isso. E ali quando eu orei, determinei, guerrei com aquele mal, no dia seguinte eu comecei a tossir e jogar para fora. Eu achei isso um pouco fora do comum. As gripes comuns, ela vem aquele mal-estar, um dia, 2 dias, o nariz, mal-estar, de febre. Raramente eu tenho sintoma de gripe, mas eu lembro que era assim. 3, 4, 5 dias depois é que vem aquele estágio de ser tossir e jogar, né, o que nós chamamos de catarro, digamos assim. Só que com a Covid foi no dia seguinte, aquilo me chamou muita atenção. E ali eu me despertei do nada, algo na minha cabeça. Olha o que eu pensei. Eu confesso para você que até então eu não tinha despertado para o assunto e não tinha pesquisado. Depois eu pesquisei, do que eu vou falar para vocês. Eu ouvi aquela voz do meu espírito falando, quando eu comecei a jogar fora. Disse, olha, o que está acontecendo agora foi interrompido o processo da Covid, as bactérias, os agentes, biologicamente falando, da Covid, enfrentou os seus anticorpos e ambos morreram. Tanto morreram da Covid, como obviamente também são soldados que estão em guerra. Morreram alguns dos meus anticorpos. E o que está acontecendo agora com você está jogando lixo para fora. Aquilo me chamou tanto a atenção. Eu vim correndo para o meu computador para pesquisar para que eu tivesse aquela confirmação, digamos assim, pelo olhar da medicina, se de fato aquilo que eu tinha ouvido correspondia com a verdade da medicina. Quando eu fui pesquisar, era exatamente o que estava falando. Então ali eu tive a certeza que eu tinha vencido a Covid, estava jogando para fora de uma forma acelerada os resíduos, os lixos, digamos assim, dos corpos biologicamente mortos. Joguei para fora, fui curado, e aí eu tive a oportunidade de fazer um exame, fui lá, e o diagnóstico foi, você já pegou Covid, mas você já está curado, você não contamina mais ninguém. Então, graças a Deus por isso. Como eu sempre falava para a Covid, eu digo, olha, você está causando medo nas pessoas, mas segundo a Bíblia, é vocês que têm que ter medo dos de Deus. O mundo pode ter medo de você, mas você tem que ter medo de mim. Você vem para mim por um caminho, por certo você tem que sair. Eu vou sair dessa mais forte do que você. Você vai ser um inimigo vencido para sempre. Aonde eu chegar, que você estava reinando ali, o reino não é seu. Assim como Jesus chegou, por exemplo, na casa de Jairo, que o reino era da morte. Mas quando Jesus chegou, o reino que era da morte, foi mostrado que a morte não reinava na ausência do verdadeiro rei. O verdadeiro rei da minha vida não é a Covid, nem outra enfermidade, é o Senhor Jesus. Se eu falava tudo isso, você vai ter medo, o seu projeto, o seu processo vai ser interferido, o céu vai interferir por causa do seu desacato, você me enfrentou, eu sei que a Bíblia diz o que são de Deus maligno não pode tocar, então você que tem que estar apavorado com medo de mim, é isso que eu tenho certeza que acontece. Estou passando o segundo pico do meu povo. Alguns sentiram sintomas como eu. No dia que eu fiz o exame, eu estava com mais 2 companheiros de trabalho, fizeram também. Inclusive o meu companheiro que está gravando aqui, meu parceiro de longas datas, meu companheiro Danilo também, foi um dos que sofreram os sintomas e fez naquela ocasião e foi curado também. Nenhum dos nossos foram afetados, nem uns dos que da minha família, como os que comum da nossa fé. Para que você possa ter uma ideia do que é a fé, para nós concluirmos. Eu já orei por várias pessoas que me pediram para me orar distante, de perto. Já orei por pessoas que, digamos assim, o resultado não foi esperado, pessoas boas, pessoas que são verdadeiras. Inclusive, orei por uma pessoa que já foi uma bênção na minha vida, mas infelizmente ela perdeu a batalha contra a Covid. E orei por outra pessoa, logo em seguida, em outro estado.
E orei e em seguida recebi não só a notícia como comprovante que a pessoa foi levantada de um estágio, já estava entubado, foi levantado em um tempo, houve uma intervenção divina. E o questionamento é, será que é porque Deus não queria curar aquela pessoa? Não, quero lhe explicar. Olha, eu falei no áudio para a pessoa, disse, olha, você que crê em Deus e crê no meu ministério, você tem um vínculo de confiança no meu ministério. E eu declarei e liguei todas as pessoas que têm vínculo de confiança no meu ministério, automaticamente ela está amparada por Deus e será curada. Ainda que esteja morto, segundo a palavra, em nome do Senhor Jesus, nós temos autoridade para erguer essa pessoa. Então foi isso que levantou a pessoa. E enquanto outras pessoas não foram curadas, elas são verdadeiras, mas devido elas ter muito tempo com outros vínculos de entendimento que não é esse que nós estamos falando, a fé dessa pessoa nesse momento não tem uma sustentabilidade, entende o que eu falo? Para resistir e para vencer. Essa história, esse caso aconteceu várias vezes comigo. Orar por pessoas que já são de igreja, mas elas ouviram 10, 20 anos que Deus mata, que Deus cura, que Deus fere, que Deus faz quando Ele quer, do jeito que Ele quer. Uma pessoa que ouve isso, ela não tem como ter fé. Para ela ter fé, ela tem que saber que Deus está no lado só. Todas as pessoas que estão em Cristo, a ira de Deus não recairá sobre essa pessoa. Todas as pessoas que estão em Cristo, o diabo não tem poder, os que são de Deus, o maligno não pode tocar. Entende? Mas uma pessoa que ouve falar que Deus cura e Deus dá vida, cura quando Ele quer, do jeito que Ele quer, eu vejo direto na internet, diante de uma necessidade, essa pessoa não tem fé. Por quê? Por exemplo, ela vai acreditar, ela não tem certeza se a enfermidade que está nela é proveniente de Deus ou do diabo. Ela vai pensar, se eu me levantar contra essa enfermidade, então eu posso estar me levantando contra o próprio Deus. Ou seja, ela simplesmente cruza o braço e o mal chega e faz o que quer, porque a arma do diabo é o engano. A arma do diabo é a malícia, é o engano. Ele só vai matar, roubar e destruir. Então, mais uma vez quero convidar você, se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no canal, compartilhe nossos vídeos com seus amigos e vamos crescer na fé. Que Deus em Cristo lhe ilumine.